dom do Espírito Santo. Irmos além é um risco muito grande, que nos leva a descaminhos tão perigosos. O final deles sempre é uma abundante manifestação da carne. Porque nas nossas vidas, esse assunto de carne e de espírito caminham tão lado a lado. Nós vamos entrar nisso agora mesmo, em algumas marcas, para procurar nos ajudar. Prática, aplicada, para que nós levemos aos pés do Senhor e sejamos sondados. Porque nós estamos tão misturados nesse assunto de carne e espírito. Essas duas coisas estão tão próximas. Às vezes alguma coisa começa no espírito e segue na carne. E então nós perdemos todo o valor e o resultado daquilo que o Senhor quer obter. Paulo foi tão claro aos Gálatas, você se lembra? Tendo começado no espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Por causa da delicadeza dessa linha divisória entre um assunto e outro assunto. Pedimos ao Senhor que nos ajude, pela sua bondade, a entendermos um pouco mais disso hoje à noite, quando entrarmos no ponto. Então, concluindo essa primeira parte, que o Senhor nos ajude a manter esse equilíbrio divino, irmão, entre o Calvário e o Pentecostes. Uma última nota sobre isso para encerrar essa parte introdutória. Hebreus 7:22 diz que o nosso Senhor Jesus é fiador de uma superior aliança. Você se lembra? Fiador, uma linda palavra. É o garantidor de uma superior aliança. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Como o nosso Senhor Jesus garante essa nova aliança? E lembre-se, garantir essa nova aliança significa o quê? Precisamos das palavras da Bíblia. E não das nossas ideias. Então vamos nos relembrar de Hebreus capítulo 8, de 10 a 12. Ali são descritos os termos da nova aliança. E é dito que dentro da nova aliança nós teríamos. Hebreus 8:12 diz, pecados purificados. De maneira nenhuma me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Purificação de pecado. É dito no versículo 11 que nós teríamos conhecimento espiritual de Deus. Todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Esse é outro item da nova aliança. E também é dito assim, eu imprimirei nas suas mentes as minhas leis, e nos seus corações as inscreverei. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Esses são Vocês percebam quantas palavras que na hora que você vai analisar, vai ver, só pode ser espiritual. Por isso que a academia fala em vida espiritual. E as pessoas têm dificuldade de entender esse sem fio, né? Gozado que hoje nós temos a tal da Alexa, né? Que você fala, Alexa, isso, e eletronicamente as coisas acontecem. O homem criou uma Alexa que você programa e pelo som a máquina funciona. E não entende que Deus, desde sempre, criou a vida espiritual. Ser humano é um bichinho complicado, não? A gente pega o controle remoto, muda tudo, tira as coisas do lugar, abre cortina, fecha cortina. E depois Deus, que é o criador do universo, ele não tem capacidade de ter o Espírito Santo dele para governar todos os filhos na face da terra. Na verdade, o ser humano é um rebelde. Porque ele acabou de dizer aí, Deus escreveu na Bíblia que é escrever no coração. Como vai escrever no coração? Precisa lápis para escrever no coração? Não, é espiritual. Agora, o ser humano está querendo ganhar essa vida e está perdendo a vida eterna. E está todos felizes aí. A nossa mediocridade está aí, senhores. Termos da nova aliança. O que o nosso Senhor fez como fiador para que essa nova aliança fosse garantida. E, de novo, por favor, preste atenção aqui. Nós vamos bater nos mesmos pontos. O sangue e o óleo. Então, em primeiro lugar, a Bíblia fala sobre 2 envios e sobre 2 derramamentos. Envios e derramamentos. Nós vamos estudar esse assunto porque precisamos avançar. Nós vamos citar para os irmãos onde isso está. Gálatas 4, de 4 a 6, fala sobre os 2 envios. Lá diz assim, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, esse é o primeiro envio. Deus enviou o seu Filho.
nascido de mulher, nascido sobre a lei, para fazer o quê? O texto diz, para resgatar. Então você vê que isso tem a ver com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que pagaria o preço. Deus enviou o seu Filho para resgatar. Por isso o sangue foi derramado. Agora, se você abrir o texto, seria bom se você abrisse. Veja a sequência. Gálatas 4, agora versos 5 e 6. Ele diz, e porque vós sois filhos, Deus enviou. Então você deu enviou de novo? Deus enviou aos nossos corações, o que ele enviou agora? O Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então são dois envios. O primeiro envio tem a ver com o Gólgota. Deus enviou o seu Filho para resgatar. E o segundo envio tem a ver com o Espírito Santo. O Espírito do seu Filho. Então, de novo, você vê junto. Dois envios. Agora vamos pensar sobre os dois derramamentos. E a Bíblia só fala de dois. O primeiro está em Hebreus 7, 22. Em Hebreus 9, 22. Ela diz assim, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. De novo, isso tem a ver com o Calvário, o Cordeiro derramando sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Agora vamos para o outro derramamento, que é o derramamento do Espírito. Quando em Atos 2:33, Pedro pregando diz assim, Jesus foi exaltado à destra do trono de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito e fez o quê? Derramou. Isso que vedes e ouvis. Então, irmãos, não é algo interessante? Dois envios. Enviou o seu Filho, enviou o Espírito do seu Filho. Dois derramamentos. Derramou o seu sangue, derramou o seu Espírito. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Graças ao Senhor. Essas duas obras sempre vão andar juntas. Porque, na verdade, são dois aspectos de uma única obra. Calvário e o Pentecostes. Então, muito importante que nós mantenhamos essas duas coisas juntas. Uma última nota rápida sobre isso ainda. João capítulo 7 é um lindo texto que também coloca essa relação junta. Senhores, vejam como o Romeu Bonelli, ele pega os versículos ali e aqui e interpreta a Bíblia com base nos versículos, não é da cabeça dele. Ele pega uma coisa falar daqui, a outra falar daqui, às vezes muitos anos ou até milênios distante uma da outra, ou séculos, sei lá, e as coisas são alinhadas. Toda a Bíblia é alinhada, é uma única coisa que a Bíblia fala: Jesus Cristo. Por favor, João 7, 37 a 39. Texto muito conhecido de todos nós. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou diante dos discípulos, diante da multidão, de todos que estavam ali, e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede. Versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso tem a ver, é claro, com o Espírito. Logo à frente vai dizer, fluirão rios de água viva. Do seu interior. A palavra na sua tradução provavelmente seja essa. Irmãos, muito linda essa colocação aí. Logo no verso 39, na sequência, diz assim, Jesus disse isso por causa do Espírito Santo. Porque o Espírito não havia ainda sido dado. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, de novo, você vê essa relação. Mais um texto para confirmar essa relação. Primeiro, o Senhor Jesus precisava realizar uma obra que ele chamou de o meu batismo. Há um batismo com o qual eu hei de ser batizado. Ele teria que passar pela morte, pela ressurreição, pela ascensão e entronização. Quando ele fosse glorificado, então o Espírito poderia ser derramado. Mais uma vez a relação. E então, uma notazinha última para concluir aí essa introdução. Amados, a habitação do Espírito Santo em nós significa, sobretudo, que nós então aprenderíamos a viver sob o governo de Deus. Esse é o ponto. Por quê?
A palavra especial usada aí em João 7:38 é a palavra ventre. Em algumas traduções, interior. Localize essa palavra. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, ou do seu ventre, como diz algumas versões. Essa palavra diz especificamente ventre, porque fala do centro das nossas paixões, centro do que nós somos, seria o centro do ego, quando a Bíblia usa essa palavra, seu ventre. O centro da nossa personalidade, o que somos. Por um lado, antes de receber o Espírito Santo, qual era a situação do nosso ventre?